Então, pessoal, agora a gente vai falar, né, sobre a última etnia, que são os europeus, que compõem, né, aí o tripé brasileiro. Então, os europeus estão presentes no território brasileiro desde o início do processo de colonização, okay? Ou seja, desde a chegada deles aqui. Okay? Além dos portugueses, também grupos de espanhóis, franceses, holandeses vieram em menor número para o Brasil, entre os séculos XVI e XIX. Então a influência europeia é muito forte no campo cultural e religioso, né? A Igreja Católica, por exemplo, que chegou com os portugueses, tem forte presença em todo o território, transformando o Brasil em um dos maiores países católicos do planeta. Na grande maioria das cidades brasileiras, a igreja ocupa uma religião central. Frequentemente, o próprio nome da cidade é uma referência à fé católica, que é São Paulo, né? São Luís, São Gonçalo, Salvador. Então, a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil, usado por quase todos os brasileiros. A exceção são os falantes da língua indígena, né? E é ensinado nas escolas. Vale lembrar, contudo, que o português do Brasil incorporou termos indígenas e africanos também, que deu um caráter peculiar à nossa expressão linguística. Okay? Então, os europeus vieram para o Brasil, né, na época da colonização, e também, né, agregou, vamos dizer, né, a cultura que eles tinham na Europa aqui no nosso território. Okay? Então, não só, no caso, existem outros grupos também, que lá no século XIX, muitos europeus começaram a chegar ao Brasil também, né, no caso, que fugiam basicamente da miséria, em que viviam na Europa, e ao mesmo tempo eram atraídos pela possibilidade de trabalho e de uma vida também melhor. Principalmente o país ingressou no ciclo do café, o que impulsionou as exportações e gerou um ciclo de prosperidade econômica. Então muitos europeus, né, que trabalhavam em fazendas na Europa acabaram vindo para o Brasil, né, até porque eles já sabiam mexer com a terra, né, na lavoura, e acabaram vindo para cá com uma promessa também, né, de ganhar terras, de, de ter uma vida um pouco melhor da qual eles estavam passando, né, lá, ok? Então, aí, no final do século XIX, início do século XX, grupos vindo de outras regiões também do mundo emigraram para o Brasil, que é o caso não dos europeus, mas do Oriente Médio. Vieram então sírios, libaneses, né, chamado também grosseiramente de turcos, no caso do Extremo Oriente também, os japoneses. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil continuou a ser procurado por muitos imigrantes, mas na última década esse movimento, no caso, inverteu, ok? O que é esse movimento de inversão? Muitos brasileiros têm escolhido agora sair do país como alternativa para os graves problemas da economia nas últimas décadas, né? Então o Brasil passou de um país de imigrantes para o país de emigrantes. Então os principais grupos de brasileiros têm sido principalmente Estados Unidos, né, a Europa principalmente Portugal e também o Japão. Okay? Então, no caso, hoje em dia existe um grupo, né, muito grande de pessoas saindo do Brasil por uma série de questões, tanto financeiras, como de segurança, como educação, saúde. Então, tudo isso faz com que algumas pessoas acabem saindo do nosso território em busca de melhores condições de vida, de trabalho, né, para viver melhor, né?